Existe um líquido que custa $2. Não é um serviço de lavagem do sistema de arrefecimento. Não é um pacote de manutenção da concessionária. Não é uma garrafa de os 40 RARs de tratamento de radiador de marca da loja de autopeças. Apenas os $2. E uma única aplicação adicionada diretamente ao seu líquido de arrefecimento existente em menos de 5 minutos protege permanentemente todo o sistema de arrefecimento do seu motor contra a corrosão que destrói motores de alumínio de dentro para fora. Não por um ano, não até o seu próximo intervalo de serviço. Permanentemente. Mecânicos autorizados japoneses têm adicionado este composto a cada sistema de arrefecimento que atendem desde os anos 1970. É a única razão mais importante pela qual os motores de alumínio da Toyota e Honda no Japão desenvolvem corrosão interna 0 a 300 mil milhas, enquanto motores idênticos nos mercados ocidentais estão desenvolvendo vazamentos de líquido de arrefecimento, falhas de junta do cabeçote e corrosão da bomba d'água a 80 mil milhas. Mesmo motor, mesma fábrica, mesmos componentes, líquido diferente, duels radornais de líquido. E a razão pela qual você nunca ouviu falar dele não tem nada a ver com o fato de funcionar. Ele funciona perfeitamente. Cada teste, cada estudo, cada operador de frota que o utilizou confirma o mesmo resultado. A razão pela qual você nunca ouviu falar dele é que a indústria de reparos de sistemas de arrefecimento, somente nos Estados Unidos, gera mais de os 40 bilhões de reais em receita anual. Falhas de junta do cabeçote, substituições de bomba d'água, corrosão do radiador e lavagens do sistema de arrefecimento a cada 2 anos a sul por visita. Cada uma dessas fontes de receita depende da corrosão do seu sistema de arrefecimento dentro do cronograma. Um composto de uso dos gelinários que impede essa corrosão permanentemente não é uma oportunidade de produto para essa indústria. É uma ameaça existencial. Para entender o que é este líquido e por que ele funciona em um nível que nenhum aditivo de líquido de arrefecimento de marca vendido em qualquer loja de autopeças pode igualar, precisamos voltar a 1971. O Japão tem um problema. O país acaba de mudar toda a sua base de fabricação automotiva para blocos de motor e cabeçotes de alumínio. O alumínio é mais leve que o ferro fundido, transfere calor de forma mais eficiente e permite maiores taxas de compressão. Mas o alumínio tem uma vulnerabilidade crítica que o ferro fundido não tem. Ele corrói não de fora, mas de dentro do próprio líquido de arrefecimento. Quando o alumínio entra em contato com o líquido de arrefecimento padrão na temperatura de operação, um processo chamado corrosão eletroquímica começa. Pequenas correntes elétricas são geradas por metais dissimilares no sistema de arrefecimento. Cabeçotes de alumínio, blocos de ferro fundido, radiadores de cobre e bombas d'água de aço criam uma reação galvânica que lentamente corrói as superfícies de alumínio por dentro. Ocorre pites nas superfícies dos cabeçotes. Os rotores das bombas d'água desenvolvem erosão microscópica. Os tanques de extremidade do radiador desenvolvem vazamentos pontuais. Os sintomas aparecem entre 80 mil e 100 mil milhas na maioria dos veículos do mercado ocidental. No Japão, eles quase nunca aparecem, porque em 1971, engenheiros do Centro Técnico Higashi Fuji da Toyota identificaram o composto exato que impede a corrosão eletroquímica em sistemas de arrefecimento de alumínio a nível molecular. Eles não pararam de usá-lo porque falhou. Eles pararam de contar aos mercados ocidentais sobre ele porque funcionava bem demais. O composto é silicato de sódio, é CO2, dióxido de silício em solução aquosa. O mesmo composto mineral que forma a pátina protetora no concreto romano antigo, que sobreviveu a 2000 anos de exposição. A mesma química de silicato que ceramistas japoneses usam desde o século VIII para criar esmaltes cerâmicos que resistem a ataques químicos permanentemente. A nível molecular, o silicato de sódio faz algo que nenhum inibidor de corrosão orgânico em qualquer formulação comercial de líquido de arrefecimento pode replicar. Quando ele entra em contato com o alumínio na temperatura de operação, ele não reveste a superfície. Ele reage com a camada de óxido de alumínio,
que se forma naturalmente em cada superfície de alumínio e cria uma camada de vidro de silicato cristalino molecularmente ligada ao próprio alumínio. Esta camada é quimicamente inerte, não reage com o líquido de arrefecimento, não reage com os gases de combustão, não se degrada com ciclos de calor e fisicamente impede que o processo de corrosão eletroquímica atinja o alumínio subjacente. O padrão JISK de Nijo 1234, o padrão industrial japonês para líquido de arrefecimento de motor, o padrão que Toyota, Honda, Nissan e Mazda especificam para seus veículos no mercado doméstico, exige uma concentração mínima de silicato, que é 340% maior do que o padrão equivalente nos Estados Unidos. 340% maior. O líquido de arrefecimento que veio em seu carro japonês, quando ele foi entregue a uma concessionária do mercado ocidental, foi reformulado para atender aos padrões locais. A concentração de silicato foi reduzida não porque a concentração mais alta cause qualquer problema, mas porque um líquido de arrefecimento que protege permanentemente as superfícies de alumínio contra a corrosão elimina a receita de reparos que um líquido de arrefecimento de menor proteção gera ao longo da vida útil do veículo. Se você chegou até aqui, já entende algo que 99% dos proprietários de carros e a maioria dos mecânicos independentes nunca descobrem. Inscreva-se e compartilhe isso com alguém que tem pago R$ 150 a cada 2 anos por uma lavagem do líquido de arrefecimento que não faz nada para resolver a corrosão subjacente que seu motor está enfrentando agora. Aperte o sino, porque o que estou prestes a mostrar é a parte que deixa todos os centros de serviço de sistemas de arrefecimento do país profundamente desconfortáveis. Mas fique aqui porque a ciência por trás de por que o silicato de sódio funciona é a parte que faz com que todo o tratamento de radiador de marca no mercado pareça uma garrafa cara de água ligeiramente modificada. Os aditivos comerciais para líquido de arrefecimento que você vê em todas as lojas de autopeças, como Bars Leaks, Prestone, tratamento de radiador, ou Blue Devil Coolant, contém silicato como seu principal ingrediente ativo. Consulte a ficha de dados de segurança de qualquer um deles. O silicato de sódio está lá, na seção de composição química. Eles pegam 2 layers de solução bruta de silicato de sódio, diluem em água, despejam em uma garrafa de marca e vendem de volta para você por usar 2 na usar 25. A química é idêntica ao que os engenheiros da Toyota especificaram em 1971. A molécula não mudou. As únicas coisas que mudaram são o rótulo e o preço. Um estudo publicado na revista Corrosion Science em 2016 mediu as taxas de corrosão do alumínio em sistemas de arrefecimento tratados com líquido de arrefecimento padrão do mercado ocidental versus líquido de arrefecimento tratado com silicato de sódio em concentrações de U234. Após 500 horas simuladas de operação, o equivalente a aproximadamente 30 mil milhas, os sistemas tratados com silicato mostraram 91% menos pits na superfície do alumínio do que os sistemas de controle. O estudo foi revisado por pares e replicado por 2 grupos de pesquisa independentes. 91% menos corrosão de um composto que custa $2. Um operador de frota que utiliza 18 táxis Honda Accord em Nagoya tem documentado tratamentos com silicato de sódio em toda a sua frota desde 2007. Seu veículo ativo mais antigo, um Accord 2005 com motor KB24, ultrapassou 610 mil quilômetros no ano passado. Cabeçote original, bomba d'água original, 0 falhas no sistema de arrefecimento, 0 problemas de junta do cabeçote e leituras de compressão dentro de 6% da especificação de fábrica após 17 anos de uso comercial contínuo. Seu custo anual de manutenção do sistema de arrefecimento por veículo é de aproximadamente $8 por ano. Uma frota de táxis comparável, operando em Chicago com perfis de quilometragem semelhantes, substitui bombas d'água em uma média de 120 mil quilômetros e juntas do cabeçote em uma média de 180 mil quilômetros. Com os custos atuais de mão de obra e peças, essa frota gasta mais de $60 mil por ano em reparos de sistemas de arrefecimento
em uma operação comparável. A diferença entre essas duas frotas é de 60 mil reais por ano e se resume a uma garrafa de SNA2 de solução de silicato de sódio, que o gerente da frota de Chicago nunca foi informado que existia. Aqui está exatamente o que fazer e leva 5 minutos. Compre online solução de silicato de sódio de grau alimentício ou técnico. Também é vendido como vidro líquido em lojas de suprimentos para cerâmica e algumas lojas de ferragens. Uma garrafa de 500 ml custa entre os 2 e os 4 reais e contém material suficiente para 3 a 4 tratamentos completos do sistema de arrefecimento. Espere até que seu motor esteja frio, pelo menos 4 horas após a última operação. Um sistema frio permite que o silicato de sódio se distribua uniformemente pelo líquido de arrefecimento antes que a ativação por calor comece. Localize o reservatório do líquido de arrefecimento, o tanque de plástico translúcido conectado ao seu radiador, geralmente marcado com uma linha de mínimo e máximo. Verifique se o nível do líquido de arrefecimento está entre essas marcas. Meça 15 ml de solução de silicato de sódio para cada litro de capacidade do sistema de arrefecimento. A maioria dos motores de 4 cilindros tem uma capacidade de sistema de arrefecimento de 6 a 7 litros. Use 90 a 105 mililitros no total. A maioria dos motores V6 tem 8 a 10 litros. Use 20 a 150 mililitros no total. Despeje a solução de silicato de sódio diretamente no reservatório do líquido de arrefecimento. Recoloque a tampa. Ligue o motor e deixe-o atingir a temperatura de operação total, aproximadamente 10 minutos de operação normal. Durante este tempo, o silicato de sódio circula por todas as superfícies do sistema de arrefecimento e o processo de ativação por calor começa. Dirija normalmente pelas próximas 500 milhas. A camada de vidro de silicato se forma progressivamente em todas as superfícies de alumínio durante este período, à medida que os ciclos de calor completam o processo de ligação molecular. Após 500 milhas, a camada de proteção é permanente. Ela não será removida durante as trocas de líquido de arrefecimento. Não se degrada com o calor. Não requer reaplicação por 60 mil a 80 mil milhas. O custo total do material é de $2 a 4 reais. O tempo total necessário é de 5 minutos. O serviço equivalente de proteção contra a corrosão do sistema de arrefecimento em uma concessionária, usando um aditivo de marca contendo silicato em concentração reduzida, custa de $45 a 90 reais por visita, recomendado a cada 30 mil milhas. Engenheiros romanos usaram a química do silicato para construir estruturas de concreto que sobreviveram a 2.000 anos de exposição química. Ceramistas japoneses usaram esmaltes de silicato para criar superfícies cerâmicas que resistem a ácidos, calor e desgaste mecânico por séculos. Engenheiros da Toyota usaram silicato de sódio para proteger superfícies de motores de alumínio contra corrosão eletroquímica em 1971. E a indústria de reparos de sistemas de arrefecimento passou os próximos 50 anos garantindo que você nunca conectasse esses 3 fatos. Os 40 bilhões reais em receita anual de reparos de sistemas de arrefecimento dependem do seu motor de alumínio corroendo no cronograma que eles projetaram para corroer. O composto é chamado silicato de sódio. A fórmula é CO2 em solução aquosa. Custa o $10. Nunca falhou em um único teste de corrosão independente. E a única razão pela qual seu líquido de arrefecimento já não o contém em concentração total é que a concentração total elimina grande parte do dano, que gera grande parte da receita. Se este vídeo mudou sua forma de ver seu sistema de arrefecimento e a indústria que cobra 150 a cada 2 anos para limpar um problema que um composto de os $2 previne permanentemente, inscreva-se e compartilhe isso agora mesmo. Cada compartilhamento coloca esta informação diante de alguém que ainda está pagando por corrosão que sempre foi evitável. Cada inscrição mantém este canal investigando os segredos que eles assumiram estarem selados para sempre. O próximo segredo será revelado em breve
E o que está dentro envolve o composto de fluido de freio japonês que mecânicos autorizados no Japão substituem em um protocolo completamente diferente do que os manuais de serviço ocidentais especificam. Uma diferença que explica por que os sistemas de freio do mercado doméstico japonês duram o dobro do tempo e por que sua concessionária tem cobrado por um intervalo de serviço que foi deliberadamente encurtado para maximizar as visitas de retorno. Se você possui algum carro japonês fabricado após 2000, você precisa ver isso antes do seu próximo serviço de freio. Se esta revelação sobre o silicato de sódio mudou a maneira como você vê a manutenção do seu veículo, por favor, inscreva-se e curta o canal. Estamos atualmente desenterrando a história que eles tentaram tanto enterrar. Proteja seu motor e garanta seu futuro. O próximo tesouro escondido de segredos automotivos será revelado muito em breve.